Gary 11, o fundo de real estate da Guardian. Vamos ler o relatório de novembro de 2024, o relatório que foi publicado agora, no dia 30 de dezembro de 2024, bastante atrasado. O fundo que recentemente teve a sexta emissão de cotas, adquiriu aí novas lojas do Carrefour na bandeira Atacadão, tem aí também uma alavancagem do Grupo Pão de Açúcar e do Grupo Mateus, e vamos ver se esse relatório esclarece ao mercado como está a estrutura do fundo após todas essas movimentações, e esse será o tema do nosso vídeo de hoje. O fundo, que tem um patrimônio de 1,35 bi, distribuiu aí 9 centavos por cota, tem 25 imóveis dentro do seu portfólio. Lembrando que essa contagem aqui não abrange os 15 imóveis adquiridos lá do Grupo Carrefour. Tem uma cota patrimonial de R$ 9,16, uma liquidez diária aí de 9 milhões, tem aí 279 mil cotistas e 0% de vacância física e financeira. No dia que eu gravo com vocês, o Gary 11 está cotado no mercado secundário a R$ 8,39, um P sobre VP de 0,92 e uma variação positiva nos últimos 12 meses de 2,07. A cotação chegou a sofrer também bastante aí no mercado secundário, na casa aí dos R$ 7,82 lá no dia 19 de dezembro de 2024, teve uma leve recuperada e agora voltou aí à casa dos R$ 8,39. No dia que eu gravo aqui com vocês, chegou aí a anunciar a distribuição para agora, no dia 8 de janeiro de 2025, distribuição de 9 centavos por cota, fazendo um yield aí de 1,08. Pessoal, lembrando que este fundo tem taxa de administração de 0,94 a 1%, também tem taxa de performance de 20% do que exceder aí o benchmark de PCA mais 6%, e iniciou as operações em 2020. Nos comentários da gestão é aquilo que temos, que já conhecemos em relação à trajetória fiscal e à política econômica doméstica. A gestão comenta aqui também que observou rebalanceamentos de carteiras automatizadas, além de um volume considerável aí de day trade no mercado secundário da cota, sendo essas duas operações aí responsáveis por volume expressivo das negociações diárias no mercado secundário. Por fim, a gestão comenta aqui que reforça os fundamentos do Gary, que eles permanecem sólidos e sem qualquer alteração que justifique a volatilidade observada no mercado secundário. A gestão comenta aqui também que houve a reavaliação patrimonial de 4 imóveis, sendo eles o BRF Vitória de Santo Antão, o galpão industrial lá locado a Souza Cruz e também os galpões da Air Liquid lá em São José dos Campos e em Canoas. Houve uma valorização aí de 5,2% em relação à avaliação anterior, alcançando aí um valor de mercado de 681 milhões. E esta reavaliação, segundo a gestão aqui, já refletiu o incremento da cota patrimonial do fundo. A gestão segue comentando aqui também que fará reavaliações dos imóveis da renda urbana, tanto do GPA quanto do Grupo Mateus, além do imóvel logístico locado à rede Almanara. Em relação às propostas de venda de ativos, a gestão comenta aqui que segue trabalhando a venda e a transação aí da BRF Vitória de Santo Antão e do GPA Campinas, sendo que no dia 5 de dezembro de 2024 assinou aqui o instrumento particular de compromisso de compra e venda em relação à alienação aqui do BRF Vitória de Santo Antão. A transação, segundo a gestão aí, está prevista para o início agora de 2025, tendo um potencial de geração de lucro bruto para o caixa estimado em 67 milhões, o que reduzirá aí em aproximadamente 145 milhões o passivo do Gary 11. Em relação à transação Carrefour, o fundo comenta aqui que concluiu a aquisição de 15 lojas do Grupo Atacadão, conforme previsão lá em dezembro de 2024, que tudo transcorreu normalmente, sendo que o impacto no caixa do fundo proveniente dos aluguéis dos novos imóveis está programado para ocorrer agora em janeiro de 2025. Essa transação, pessoal, como já comentamos em um vídeo aqui do canal, tem um valor total aí de 725 milhões. E o fundo, até o momento da divulgação dessa aquisição, ele pretendia fazer emissões. Vamos ver como isso aconteceu, se a gestão esclarece nesse relatório
como ficou toda a estrutura de alavancagem do fundo, que isso é muito importante. Está aqui um resumo das lojas adquiridas. Tem lojas no interior do estado de São Paulo, tem também no estado do Paraná, no Mato Grosso do Sul, tem no Mato Grosso, temos lojas também no estado do Goiás e lá no estado de Roraima, né? Também tem aqui no estado do Ceará. Após essas movimentações, o fundo passa a ter então ao todo 40 imóveis locados a 7 inquilinos, sendo a maior exposição agora ao grupo Carrefour, que passa a ter aí praticamente a maior exposição de créditos do fundo, diluída em 15 propriedades. Aqui o fundo passa agora a ter uma diversificação tanto geográfica quanto de inquilinos bem maior, né? Vejamos, o fundo tem aí imóveis desde o estado do Rio Grande do Sul até no estado de Roraima. 67% deles são de renda urbana, 33% ainda são logísticas, 26% aqui no estado de São Paulo, 32% da exposição aí ao Carrefour Atacadão, seguido de Souza Cruz e do grupo Mateus Mix. Tem aí 100% dos contratos típicos, dado o perfil aí dos imóveis, né, pessoal? Em relação à performance do fundo, ele distribuiu em 9 centavos, como já comentamos, e tem um guidance aí entre 8 e 9 centavos, o que termina agora em janeiro de 2025, né? Lembrando que o guidance é até para dezembro, mas a distribuição de dezembro acontece agora em janeiro, né? Dia 8, como já comentamos. Em relação à DRE, pessoal, o fundo gerou aí 15 milhões de receitas, subtraídas as despesas de 3 milhões, produziu aí um resultado de distribuição de 11 milhões 580 mil reais, o equivalente a 9 centavos por cota. Em relação à rentabilidade, o fundo consegue deslocar aí um pouco da NTNB, fazendo um yield aí de quase 12%. Segundo a gestão, ao final de novembro, o spread entre a NTNB 2035 e o fundo era de aproximadamente 5,18%. Em relação à liquidez, o fundo consegue fazer aí no mercado secundário 9 milhões e 100 mil reais de transações, tem 279 mil cotistas e teve um aumento considerável aí do número de cotistas, né? Lembrando que ele ingressou lá em 2024 com apenas 163 mil cotistas e já chega aí ao patamar de quase 280 mil. Temos que o relatório está bastante atrasado, né? Vejam que ele ainda não contempla aqui as lojas adquiridas lá do Atacadão, então vamos esperar aí o próximo relatório. A gestão poderia melhorar essas questões, né? Já teria condições de abordar neste relatório toda a movimentação do fundo, né? Infelizmente a gestão ainda peca por um relatório extremamente longo e traz pouca objetividade, né? Bom, próximo ponto de atenção aqui por nossa parte é em relação à alavancagem. Vamos ver o que a gestão comenta, né? Tá aqui, em relação à alavancagem, a gestão comenta aqui que o fundo possui obrigações financeiras oriundas da estruturação de CRIs casadas com os contratos de aluguel atípicos e de longo prazo como lastro. Dentre todas as obrigações financeiras do fundo, com exceção da parcela de equity devida pela aquisição dos imóveis GPA e Mateus, estão amortizadas conforme o fluxo dos contratos de locação vigentes no fundo. Segundo a gestão, o fundo possui um patamar de alavancagem de 14%, sendo que as disponibilidades de 866 milhões são suficientes aí para cobrir 18 anos das obrigações do fundo. Há uma projeção aí para o fundo terminar o período lá de 2030 a 2039 ainda com 527 milhões em caixa. Segundo a gestão aqui, conforme detalhado, a aquisição do portfólio GPA e Grupo Mateus lá no segundo trimestre de 2024 consistiu em uma parcela equity negociada a prazo e a assunção de alavancagem. Dada a conjuntura macroeconômica, o fundo aí sinalizou a intenção de realizar uma quitação antecipada nesta alavancagem da ordem de 400 milhões. No entanto, os desdobramentos aí macroeconômicos de 2024 levou o fundo a considerar que a gestão das disponibilidades do fundo foi fortemente beneficiada pelo movimento dessa alta de juros, uma vez que foram geridas desde o encerramento da quinta emissão com operações em tesouraria com remuneração atrelada ao CDI. O custo ponderado da alavancagem do fundo figura em IPCA mais 6,8%
ao ano, enquanto o prazo médio de amortização ultrapassa aí os 14 anos. Esse patamar de custos, segundo a gestão, é inferior às taxas do título público, né, a NTN-B, da mesma duration. Seguindo aqui, a gestão comenta que é importante analisar que tanto a remuneração das disponibilidades do fundo quanto dos imóveis presentes na carteira são superiores ao custo do capital oriundos da alavancagem. Segundo a gestão aqui, desenhamos a operação de aquisição do novo portfólio do Carrefour para que ampliasse a nossa capacidade de geração de valor, de modo que, ao término da transação, independentemente do anúncio de novas vendas de ativos, tenhamos uma fotografia mínima de 10 anos de disponibilidades para fazer frente ao cronograma futuro de amortizações das obrigações do fundo. Para isto, esta operação de aquisição veio acompanhada da emissão de um CRI, que, somado à parte de disponibilidades atuais, equaliza a liquidação da transação sem o consumo de recursos oriundos da sexta emissão. Lembrando que esse gráfico de alavancagem, pessoal, segundo a gestão aqui, ele ainda não reflete as liquidações das transações das lojas do Grupo Carrefour, performada na segunda quinzena de dezembro, e a transação do BRF Visa em liquidação agora prevista para janeiro de 2025. Então, pessoal, nós precisamos aguardar ainda o próximo relatório para ver se a gestão consegue explicar de uma forma mais clara e objetiva como é que se dará aí o fluxo de amortização das obrigações do fundo, né? Informações consistentes em relação à amortização lá do GPA Grupo Mateus e também do Carrefour, além da venda lá do imóvel de Vitória de Santo Antão. Então vamos aguardar aí o próximo relatório. A expectativa era que este relatório aqui já nos trouxesse informações consolidadas, né, em relação a essas movimentações, tanto de aquisição do GPA Grupo Mateus quanto do Atacadão, também em relação à venda do BRF Visa. Tem aí também o GPA Campinas, né, mas esse relatório ele ainda está bastante conturbado e ainda não esclarece ao mercado de forma suficiente essas estruturas de amortização das obrigações do fundo, né? É por demais interessante a gestão melhorar aí a elaboração desse relatório. Fica aqui a nossa observação. Perfeito, pessoal? Lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de compra ou de venda de nenhum dos ativos aqui mencionados. Se você já é nosso inscrito do canal, muito obrigado. Aos novos inscritos, bem-vindo. Vamos continuar acompanhando aí o GARI 11, ver o que se sucede, se o próximo relatório consegue trazer informações concisas e coerentes, né, e transparentes em relação à estrutura de alavancagem do fundo, porque esse relatório aqui está bastante conturbado, né? A gestão ainda não consegue expressar nesse relatório a situação atual do fundo. Perfeito, pessoal? Fechou? Voltamos então com o próximo vídeo com o GARI 11. Fraterno abraço a todos. Tchau, tchau.